Olá, bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Antes de mais nada, vou convidar vocês para seguir esse canal, para fazer comentários, para se inscrever, porque esse canal é feito para todo mundo, para vocês. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Todos são, mas tem uns que são mais especiais porque são amigos de longa data. E é o caso hoje de eu entrevistar o Dr. Marcelo Ferreira. Para mim, é só Marcelo ou Marcelinho. Então, aqui eu vou tomar a liberdade de chamar o Marcelo de Marcelo, não vai ser doutor Marcelo. Por favor. Porque não faria, não teria cabimento de chamar de doutor Marcelo, né, Marcelo? Não. Então, assim, ó, Marcelo, seja muito bem-vindo, tá? Eu estou muito contente de te chamar para a gente conversar, até porque a gente sempre separou muito a questão da amizade da parte profissional. E eu não sei muita coisa da parte da tua área. Então, eu queria muito hoje perguntar sobre a tua carreira e tudo, mas também saber um pouquinho sobre a questão da reprodução assistida e tudo isso. Então, gente, antes de mais nada, eu vou apresentar para vocês quem é o Dr. Marcelo Ferreira. Então, o Marcelo Ferreira, ele é médico ginecologista, especialista em reprodução assistida. Tem residência em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de Porto Alegre, especialista em reprodução humana pela URGS, especialista em reprodução assistida pela Febrasgo, mestre em medicina pela URGS, médico visitante no Jones Institute for Human Reproduction, Norfolk, Estados Unidos. Ex-revisor da revista científica Fertility and Sterility. É assim? Sterility, isso. Estados Unidos. Membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, membro da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, e há 20 anos é médico na clínica Dr. Nilo Franz, Medicina Reprodutiva. Então, Marcelo, muito obrigada pelo teu tempo, para a gente poder bater esse papo aqui. Bom, Seja então, bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mary. E a Mary é uma amiga de longa data e é uma grande amiga, né? Então, e é muito bacana aquilo que tu falaste, né? A gente é amigo de muito tempo e profissionalmente sempre tivemos, vamos dizer assim, carreiras que acabaram se cruzando e foi uma feliz associação, vamos dizer assim. A gente esteve um pouco mais próximo profissionalmente, agora a gente segue junto, mas, vamos dizer assim, né, não tão próximo como num outro momento. E a Mary foi a mesma Mary amiga, a mesma Mary profissional, e é muito gratificante estar aqui contigo para a gente conversar, bater esse papo. E, enfim, me orgulho muito da amiga Mary, da profissional Mary, e vamos lá, vamos bater um papo bem gostoso aqui. E eu acho isso muito bom, muito legal mesmo. E daí, Marcelo, para começar a nossa conversa, por que tu escolheu medicina? Qual foi o momento? Tá? Porque sempre eu tenho feito o podcast em 2 momentos. Um momento muito de saber qual foi a tua trajetória de carreira. Tenho notado que a maioria dos colegas médicos teus estão gostando muito dessa questão de poder abrir e conhecer um pouco o outro lado do seu colega, que convive no hospital, convive nas clínicas, em congressos, mas não sabe tudo que aconteceu até esse momento. Então, está sendo uma grata surpresa para mim o feedback de outros médicos dizendo: que legal, o doutor, eu não sabia que fez isso, aconteceu isso com ele. Então, isso é muito bacana, tá? E um segundo momento, eu gosto de entender um pouquinho mais sobre a especialidade. E eu acho que isso também acrescenta muito para quem está nos assistindo, que seja o público leigo, que seja o paciente. Então, eu acho que eu tenho 2 missões no podcast, né? Uma é compartilhar conhecimento de carreira para os profissionais e outra para os pacientes. Então, me conta como é que foi a questão da medicina, como é que foi a época da faculdade. Tudo contigo. Bom, então, por que eu escolhi medicina, né? Eu não sou aquele rapaz, aquele menino que desde criança queria ser médico e aí idealizava a profissão e aí que não tinha dúvida sobre isso. Pelo contrário, eu escolhi medicina no último ano do colégio, mais ou menos por exclusão. Por quê? Porque meu pai era arquiteto, né?
as exatas eu já eliminei de cara, assim, não levo jeito para exata. Outras profissões, eu ficava pensando, não me enquadrava em medicina. Medicina é uma coisa bacana, gosto de biologia, as coisas foram... É um desafio grande pela frente, mas eu era um bom aluno, acho que... Então, isso que me direcionou para a medicina foi no último ano do colégio, que eu decidi, me preparei bastante e tal, e tal. Mas a gente começa a pensar, né? O que poderia estar por trás também disso que somou nessa decisão? Aí tem dois aspectos que depois a gente começa a pensar, né? Que eu acho que também me influenciaram. Primeiro, eu nunca me esqueço da experiência de ter ido no médico como criança. Então, assim, a criança está ali com algum grau de sofrimento, está com uma doença, uma virose, está com uma dor, a mãe leva no médico. Chega no médico, um sujeito olha para ti, te atende de uma maneira gentil e tal, faz algumas perguntas, aperta aqui, ali, acolá, escreve uns remédios ali numa receita e tu toma aquele remédio e magicamente tu fica curado. Então... Para criança é incrível. Isso. Foi um negócio assim que... Então, eu tinha essa impressão do médico e ficava pensando, como é que descobrem conversando contigo? E como é que sabem todos os remédios? Como é que o remédio dá certo? certo? Como é que dá certo? Então, o médico sempre teve essa coisa meio mágica, assim, né? Claro, tu admira uma profissão assim, né? Tu admira... um profissional que te ajuda, né? Que tu sai de um sofrimento, mas era uma coisa misteriosa, assim, né? Como é que alguém é capaz disso? Como é que se aprende isso? E uma outra, a minha avó, ela sempre quis ter um neto médico. Então, ela insistia. Em tudo que era neto, ela dizia, tu tem que ser médico, tu tem que ser médico, tu tem que ser médico. Quantos netos eram? Eram 6, 7, 8, mas assim, ela via na medicina ela era muito objetiva, muito prática, muito ambiciosa, minha avó e via na medicina uma carreira, via na medicina um futuro, via na medicina um ganho, via na medicina prestígio e tal, então ela tentou cativar todos os médicos, e aquilo ficou, é claro que eu né, escolhi a medicina porque a minha avó... Não, mas será que aquilo também não junta uma coisa, junta outra mais coisa? Maduro, será que não tem a ver, né? E aí, enfim, e aí chegou na hora de decidir, eu acho que o subconsciente agiu aqui, ali, acolá, mas enfim, claro, o teu jeito é a medicina, vamos fazer medicina. Enfim, e aí entro para a faculdade, né? Tu falou durante a faculdade, foi um tempo mágico a faculdade, né? Porque é difícil de entrar, a gente acaba entrando e aí fica meio em êxtase, assim, e outros colegas com a mesma, na mesma vibe, no mesmo ritmo. Né? Porque o que eu vejo é que a medicina só entra quem tem muita vontade. É difícil pegar alguém que larga a medicina no meio do caminho. Realmente. Sabe? Pouquíssimos colegas. Como outras faculdades que a gente conhece, que de repente resolvem trocar. Olha, eu acho que eu conheço, não encho uma mão de pessoas que desistiram da medicina. Então, realmente, é uma energia de todo mundo pensando da mesma forma, querendo aprender a mesma coisa. E a medicina, ela tem de formar uma turma. Eu fiz na PUC, a PUC eram 70 e poucos que entravam, era uma turma relativamente grande. Então, tu vai com aquela turma do início ao fim, tu cria amizade, tu cria afinidade, um monte de interesses em comum, pessoas da mesma faixa etária e tal. E a minha turma da medicina era muito boa. Então, isso era muito desafiador, era muito estudo, era tudo isso, mas era uma turma boa. A gente fazia festa, a gente se divertia, e estudava e tal. Então, assim, a época da faculdade foi uma época muito bacana, muito boa, né? Então, e a gente cresce como gente, né? Cresce como profissional. Então, tenho ótimas lembranças da faculdade de medicina. E daí, quando tu termina a faculdade de medicina... Aí, de novo... Chega a escolher a especialidade, porque é outra coisa que sempre tem... Como é que dá aquela luz? Bom, agora você... Aí
Aí começa a aparecer um jeito meu de ser também, chegou. E aí? Também não fui aquele aluno que desde o início da faculdade eu vou me direcionar para esta área, eu vou fazer estágio aqui, ali. Não, eu fui indo e chegou no final, tenho que escolher uma especialidade e tal, para fazer residência, né? E naquela época todo mundo tinha, hoje eu acho que é um pouquinho diferente, mas naquela época assim, ó, era se formar, estudar para residência, a residência é quase que um novo vestibular, para tu fazeres uma especialidade e tal. Hoje eu acho que é um pouquinho diferente, eles se formam e aí vai fazer isso, aquilo e tal, mas naquela época era assim que funcionava. E também foi mais ou menos assim, a cirurgia pura, mamária, a pediatria, as grandes áreas, a ginecologia, ginecologia é interessante e tal. E aí, então, eu vou para ginecologia, né? Aí passo na residência, na Santa Casa. Que é uma residência super competitiva para passar, né? Não sei como é que era naquela época, mas na Santa Casa era bem difícil. difícil. A prova Dan Higgs era bem disputada, assim. E naquela época a Santa Casa também era diferente. Era Santa Casa raizona, assim. Era Santa Casa, né? E aí eu saí da PUC, entro na Santa Casa e é um choque cultural, assim. Total. Então, assim, são excelentes instituições, mas diferentes, né? Então, e aí eu passo a frequentar outra faculdade de medicina, que na época chamavam Fundação né, Universitária, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. E agora virou Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É uma ótima faculdade, mas tem uma crise de identidade com um nome, assim, uma coisa nunca foi muito prático. Então, eu saí da PUC, aí eu entro na Fundação, entro na Santa Casa, então eu passo a conviver também, que isso é bastante rico, com outra faculdade. Com outro grupo de amigos Outro também. grupo de amigos, outra faculdade, meus colegas de residência. E a Santa Casa, naquela época, a gente tinha muita autonomia. Então, assim, fazia muita coisa. Tinha muito volume, muita autonomia. Então, assim, se praticava demais. A Santa Casa foi um enorme aprendizado, assim, né? Então, a gente sai bastante seguro em várias áreas, assim, para tu começar já a andar pelas próprias pernas. Então, foi um enorme aprendizado. Que nem eu falei, foi um choque cultural sair da PUC e ir para a Santa Casa, né? Hoje a Santa Casa ela está um pouco diferente do que era, né? E tem uma coisa bacana também, porque eu saí da residência e eu fui contratado logo pela Santa Casa no ambulatório. Então, eu mantive mais 5 anos de vínculo da Santa Casa. E eu peguei justamente na Santa Casa essa transição da Santa Casa completamente raiz, maternidade, Mário Tota, e começa a entrar processos, era o 5S, era a qualidade total, e eu tive curso, tive formação disso, foi bem bacana porque vai te impregnando de uma informação que lá na frente deve ter de te uma ajudado informação muito. que aquilo foi muito interessante e aquilo me agregou uma maneira de pensar as coisas, a medicina, até a questão gerencial, empresarial, né, da própria medicina, né? Então, assim, tu chegava para... Tal coisa não está funcionando. Tá legal. Então, vamos com dados e fatos, gráfico, estatística. Não é eu acho, isso pode estar a tua impressão, ela está correta. Mas faz o passo a passo do processo. Mas vamos ver se é isso mesmo. Né? Então, a Santa Casa, com melhoria, investimento, aquilo tem custo, o custo tem que ser racionalizado precisa ter método, ter critério para... Né? Então, foi bem bacana, isso me agregou como profissional também, essa visão. Porque não e dá aí a pra Santa Casa só cada vez cresceu mais nesse sentido. Que não dá né? para ficar só na medicina, né, Marcelo? Quanto mais essas coisas a gente consegue agregar na parte de processos, a parte de empreendedorismo, a parte empresarial de uma organização, com certeza isso depois, no decorrer do crescimento da carreira, vai ser útil. Sim. Porque senão tu vai ser só médico. E a Santa Casa foi um embrião bastante interessante. Mas aí então termina a residência,
né? Bom, vou começar a trabalhar, né? E aí começa a trabalhar, tu vai atrás dos convênios, vai atrás de ser credenciado nos hospitais, aí tu pega um plantão, aí tu pega uma clínica, mais ou menos assim que a gente trabalha. Tá, ok, vamos lá, vamos trabalhar. E comecei a trabalhar, começa a ganhar um dinheiro, aí compra o carro, aí começa... e aí outra coisa assim... Conhece a Mônica. bem depois, bem depois. Nessa época ainda não. Mas aí o que acontece? Aí acontece, começa... Eu me lembro que eu quero ir para a Europa. Então começa assim a juntar dinheiro, a se organizar. Então aquilo... Tá. Aí eu fui para a Europa de mochila. Passo um mês na Europa de mochila e tal, papapá, em albergue, não sei o quê, e de trem e tal. Então, por que eu trouxe isso? Porque tem coisas na tua vida que tu começa a pensar, aquilo vai te empurrando para tu realizar. Tá. E segui a minha vida. Só que aí, Mary, começa a bater uma coisa, tá, mas onde eu vou chegar? Né? Talvez não com tanta clareza como eu estou te dizendo agora, mas começa a haver uma inquietação. Então, eu preciso fazer alguma coisa além do que trabalhar, assim, assado, tal, e... Porque tá, ok, a gente progride, alguma coisa, mas... E aí começa de novo uma inquietação. E essa inquietação, o que tinha na época, assim? Tinha alguns colegas que tinham feito o curso de infertilidade na FUEF. FUEF é a Fundação Universitária de Endocrinologia e Fertilidade. O doutor Arnaldo Ferrari, era professor titular da URGS, pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. E aí tinha um colega meu de residência que tinha feito, outro tinha feito e tal. A pessoa fazia, era um ano o curso e depois seguia a sua Até vida. então, tu estava trabalhando como gineco. Como gineco, mas aí aquilo eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu preciso me qualificar, eu preciso... Não tão organizado, tão pensado, mas assim, vem uma inquietação. Aí eu bato lá no doutor Arnaldo Ferrari, falo com o outro, ele me atende e tal. Ele estava comendo um bolo, nunca me esqueço dessa cena, assim, me atende na sala de reuniões, comendo um bolo. Tá, então tá, ano que vem tu começa aqui, vamos fazer. Aí larguei, tinha um emprego numa clínica, larguei e tal, mantive emprego na Santa Casa, mantive um consultório e tal, mantive. E então dediquei um turno para fazer esse curso de infertilidade na Santa Casa. E a questão da fertilidade estava recém começando? Como é que estava? Que Mary, momento era isso? Ninguém dava bola para a fertilidade. Ninguém dava bola. O doutor Ferrari tinha esse curso porque ele tinha curso de extensão com a URGS, então ele era uma fundação universitária e tal. Então ele era ok. Mas não era... As pessoas faziam o curso e legal. E aí abandonavam. Grande maioria, né? Mas aí eu fiz o curso durante um ano e no meio do curso eu me dou conta assim, eu estou fazendo um curso de especialização lato sensu da URGS. Que bom. Então a minha vida também foi indo assim, né? Para uma casa, Sim. aqui, outro lá, foi indo. E aí eu termino o curso. Quando eu terminei o curso, eu tive a nítida impressão, um dia eu vou voltar aqui para... Bueno, aí fico um ano fora, né? Volto a trabalhar, mas não assumo nada assim mais de nenhuma atividade. Fico um ano. Aí termina aquele ano, abre uma vaga de um contratado lá e me chamam. Marcelo, quer trabalhar conosco aqui? E aí eu passo a trabalhar na FUEF. E aí, cada vez eu vou me aprofundando mais na área da reprodução. Tá? E isso é muito rico também porque eu peguei muitas coisas muito diferentes que é hoje. Mas nós pegou estamos falando, o início. Mary, nós estamos falando de 30 anos atrás. Eu fiz o curso em 94. Não tem problema se me achem mais velho aqui, tá tudo certo. Eu fiz o curso em 94, aí em 95 foi um ano que... E em 96 eu volto como contratado. Então eu peguei, no começo,
quando juntava óvulo e espermatozoide, não tinha a técnica que tem hoje de pegar com uma microagulha e injetar, que chama-se ICSI. Os protocolos de indução da ovulação, eles eram bem diferentes do que são hoje. E o resultado provavelmente muito Era menor. 20%, assim, 20 e pouquinhos por cento, assim, dando uma... Eram bem... Só para te perguntar aí, hoje... Hoje, aqueles 20%, vamos dizer assim, resultado é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de critério. Mas vamos lá, lato sensu, assim, pacientes com bom prognóstico, por volta de 50% a 60%, paciente mais jovem, né, com 30 até 35 anos, isso, a cada transferência ou taxa acumulativa, para ter um comparativo, né? Mas aí eu peguei muita coisa do que... E é bacana hoje tu pensar como era a reprodução e como é hoje, né? A transferência embrionária, a gente fazia testava antes, e aí tinha uma marquinha no catéter e diz, olha, o fundo do útero dessa paciente é na primeira, na segunda marca. Meu Deus! Né? E aí, na hora, o que tu tinha ensaiado, tu colocava. Hoje a gente faz com ecografia, acompanhando aonde está o catéter, o tipo de catéter, evoluiu. Mudou, as punções eram com anestesia local, as pacientes se queixavam. Era assim, era um supositório com anti-inflamatório, mais um dormonide, mais um anestésico local, e era diferente. É bacana tu ter pego essa evolução da reprodução do que é hoje, meios de cultura, medicação eram só medicação urinária, né? Então, a mulher na menopausa, ela excreta pela urina um hormônio que vai ajudar na indução da ovulação lá, o FSH. Então, era como se tinham os hormônios naquela época, né? Hoje é por engenharia genética. E então, hoje... muita coisa evoluiu bastante, né? Mas vamos lá, seguindo então, aí tem o meu ciclo ali na FUEF e tal, até que coincide com um ciclo do Dr. Nilo Frantes, que termina os dois, ele tinha um serviço no Hospital Moinhos de Vento, aí termina o meu ciclo, termina o ciclo dele, ele vai fazer um serviço próprio, e por pessoas, amigos em comum e tal, ele me convida para a gente conversar e para a gente, vamos tocar esse serviço junto. Vamos. E aí ele disse, Marcelo, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para te pagar, tá? Mas eu tenho um bom volume de cirurgias privadas e de parto e tal, eu te pago o auxílio. Tá bom, vamos embora, né? Então, não tinha nada a perder, tava... Né? Então, assim, tu fala muito não é investimento, foi uma aposta que se fez. A clínica Nilo Frantes hoje, que tem 3 unidades aqui, tem em Novo Hamburgo, tem aqui em Porto Alegre, tem Instituto de Fertilidade, tem unidade em São Paulo. Começou com eu e o Nilo como os únicos médicos trabalhando. E cresceu, né? E cresceu. Então o espírito empreendedor do Nilo, que é uma pessoa muito especial na minha vida pessoal, na minha carreira, que casou com o meu jeito, assim, porque o céu é o limite. E eu sou mais ponderado. Então, assim, puxava para lá, um puxava para cá, foi um equilíbrio bacana. Equilíbrio bom. E as coisas andaram. Hoje se agregou outros colegas, enfim, outras pessoas. Mas aquela fase inicial foi muito rica, foi muito bacana. Foi uma aposta que ele fez, foi uma aposta que eu fiz, foi um empreendedorismo. Então, minha maneira de ser empreendedor é essa, Mary. É estar junto, é saber o teu jeito, é saber como tu leva a vida, considerando o teu jeito também de ser. Mas aí tem uma coisa que eu acho legal, sabe? A questão de pegar... Isso aconteceu para ti num momento que tu não tinha muito a perder. E isso é uma coisa que eu digo para muitos médicos, assim, se tu não tem dívidas, não tem uma família grande para sustentar, tu tem muito mais chance de apostar no escuro do que se tu tiver tudo isso. Então, o início da carreira é um momento que tu pode arriscar, porque podia não ter dado certo. Podia não ter dado certo,
Mas, assim, conhecendo o Nilo Frantz, é difícil não ter dado certo. Porque foi uma aposta com alguma segurança, que também é o meu jeito. Sim, Que que é o teu também é o meu jeito seguro de jeito ser. e tal, sabe? Mas foi uma aposta, né? Uhum. Mas, assim, o que também paralelamente a isso, já que estamos falando, né, quando eu ainda estava na FUF, outras pessoas também importantes na minha vida, aí eu quero fazer o mestrado. Então, de novo, assim, vem Uma oportunidade. e vem assim, uma motivação, uma mobilização. Mestrado é difícil, mas Fez na enfim, URGS, né? fiz na URGS. Então, assim, no final do meu ciclo da FUF, antes de entrar com o Dr. Nilo, eu estava já no mestrado. E mestrado é uma coisa difícil. Eu comecei com um projeto, fui mudando para outro. Enfim, no fim deu tudo certo. Fiz o mestrado em congelamento de ovário, né? Fiz estudo experimental com ovário de vacas, né? Então foi bem bacana. Cumpri minha função na URGS, né? Fiz mestrado. Fui, enfim, aprovado, tudo certo, publiquei meu trabalho, publiquei em revista internacional, tive citações, Fez até hoje eu tudo tenho certinho. citações internacional, então, assim, fiz tudo certo. E aí tem mais uma outra questão, né? Lembra que eu fiz faculdade na PUC, a residência na Fundação, na Santa Casa, e agora eu entro na URGS, que fiz a especialização e o mestrado. Então, eu passei pelas 3 faculdades de Porto Alegre, né? Em momentos diferentes. É legal, é tão rico tu conhecer as faculdades, tu saber como. E são diferentes. Que são muito boas, diferentes. né? São excelentes, né? Ambas, cada um com uma valência, um pouco aqui, um pouco lá e tal. E foi muito bacana. Mas aí tem uma coisa paralela também. Ainda antes de me associar da reprodução, com o Nilo, mas já. Eu fiz um concurso para o IML. Então, por quê? Estou na reprodução, sou ginecologista, mas na época tu teres um emprego público, aposentadoria, Uma segurança. é uma segurança. Então também, de novo, aí o meu jeito de ser é de apostar em alguma coisa de longo prazo, de segurança, né? Então também estudei para o IML. Que é médico perito daí? Perito, hoje eu sou aposentado. Então, Que chique. e era um dos atrativos, porque era uma aposentadoria com menos tempo, né? Sim. Então, assim, era todos aqueles benesses que a aposentadoria antiga tinha. Então, Sim, mas muito plantão, né? faz plantão. Isso possibilitou ter essas 2 carreiras, vamos chamar assim, na reprodução, na ginecologia e de médico legista. E é uma coisa que me orgulha bastante também, a minha carreira como médico legista. Então, por quê? Porque aí, como na ginecologia eu fui me subespecializando na infertilidade, na medicina legal eu fui me especializando em área de violência contra criança e adolescente, na sexologia forense. Então, eu fiquei bem especializado nessa área. Então, na época da minha vida, eu era legista, mas que só fazia essa área, era ginecologista que só fazia Que reprodução. legal, isso eu não sabia. E assim eu participei da criação de um centro do CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento em Criança e Adolescente, que é um centro de referência para o Brasil. É um centro de excelência com psicólogo, com assistente que social, é muito tem importante. sede da polícia junto. Assim, é bem, bem bacana. Então, e até eu me proporcionou a viajar pelo Brasil, dar palestra sobre essa parte. Então, um capítulo muito rico da minha vida, do qual eu me orgulho bastante, né? Mas o meu foco realmente era a reprodução. Né? Então, E daí tu pega uma época da reprodução onde tem uma evolução incrível, né? Porque desses 20 anos para cá, muita coisa mudou, os resultados começaram a ser muito mais
satisfatórios e pelo que a gente vê assim, de comentários e de pessoas que engravidaram com tratamento, eu imagino que esses últimos 20 anos a parte da medicina reprodutiva deu um salto. Deu um Como é que salto. funcionou isso? Sim. O que acontece, né, Mary? Há uma viagem sem volta no sentido de engravidar mais tarde. Ponto. Isso não vai mudar. Especialmente com mulheres com mais instrução e com mais renda no mundo inteiro. Vão ter filhos mais tarde, vão ter menos filhos. Isso é fato. Isso é fato e não vai mudar, tá? Só que a biologia é a mesma. A natureza não muda, né? E a gente tem um período reprodutivo que é aquele não tem como mexer, né? E não tem botox pro ovário. Boa. E aí o que a gente vê? Mulheres lindas, mulheres bem cuidadas e com uma função reprodutiva pelo avanço da idade mais comprometida. E aí, assim, a gente consegue ajudar muito casais que querem engravidar, não só com a fertilização, mas com toda a abordagem, né? Enfim. Mas a gente vai ter dificuldade em ajudar quando há uma limitação biológica. Então, a reprodução, ela evoluiu bastante, mas ela não consegue bater também a natureza. Então, assim, a gente tem um artigo que diz assim, a reprodução assistida não consegue repor as perdas de aneuploidia, que é o que tem por trás geneticamente dos ovários não produzirem óvulos com qualidade. Então, a gente não consegue repor. Qual é a idade reprodutiva ideal da mulher? Pois é, essa é uma pergunta interessante, né, Mary? Quando é que... Agora eu vou instigar um pouquinho aqui. Quando essa pergunta, quando ela é feita? A partir de que idade começam a fazer essa pergunta que tu me acabou de fazer? Eu imagino que depois dos 25 anos, porque até então... se tanto, né? Se tanto. Então, assim... E aí eu vou tocar num ponto que a mim é muito sensível, que é informação a respeito da questão reprodutiva. Tá? Há muito pouca informação que, vamos dizer assim, há menos informação que eu acho que seria o ideal em relação à tomada de decisão, a planejamento, né? Mas respondendo a tua pergunta, a idade mais fértil, final dos 20, início dos 30. Por quê? Porque os óvulos têm menos, essa palavrinha aneuploidia, tem menos cromossomos a mais ou menos, são os melhores óvulos, vamos chamar assim. Né? Quando a mulher é muito jovem, ela é bem fértil, vamos chamar assim. Mas comparando com essa faixa, ela é um pouquinho menos. Né? E depois, evidentemente, é que há um declínio mais acentuado, especialmente depois dos 35 anos. Já imagino. Mas outra pergunta... Tu perguntou qual é a idade mais fértil, tá? Ok, então é uma das perguntas que eu acho que as pessoas devem saber, certo? E outra pergunta, quando termina a fertilidade? Pois é. Pois é. Deviam saber, né? A fertilidade não termina nunca? Termina. Termina da entrada na menopausa, não é? Não. Não? A mulher entra na menopausa 48 a 52 anos, mais ou menos. Menopausa é a pausa, é a parada. Sim. Tem períodos prévios. Que períodos prévios à menopausa são esses? Ótima fertilidade, declínio da fertilidade, fim da fertilidade, ciclos irregulares e menopausa. Olha só, tem uma sequência de momentos. Tem uma sequência de eventos, existe uma curva média, e que tem mulheres que estão acima desta curva. Tem mulheres que estão abaixo. Se a mulher dá o azar de estar abaixo dessa curva por questão biológica. Sim. E então a curva biológica dela está mais para cá. E a curva de vida dela está mais para cá.
tem como uma mulher antecipar se isso pode acontecer com ela? Então, assim, Com informação até tem, né? mas olha que... Então, assim, ó, são perguntas que as pessoas... São fáceis as respostas, vamos dizer assim, né? Mas o que eu noto é que às vezes as pessoas não querem nem fazer a pergunta. Não Não querem, querem né? parar para pensar porque não é o Mas, momento. mas E isso atrapalha. está um artigo publicado em fevereiro de 2024. Agora, numa revista chamada Human Reproduction, que é a principal revista da área do mundo. O que esse artigo levanta? Conscientização sobre a fertilidade. Perfeito. Tá? Separa em 4 grandes grupos. Crianças e adolescentes. Pessoas que querem ter filhos, idealizam ter filhos. Pessoas que estão tentando ter filhos. E pessoas que estão tratando a infertilidade. Então, isto precisa chegar nas pessoas. Em algum momento da vida, a pessoa pode não querer ter filho. Pode. E está muito bem hoje em dia. Levar uma vida sem filho é uma coisa muito, muito tranquila. Mas se a pessoa, em algum momento, as pessoas vão estar numa dessas faixas, né? Sim. Criança e adolescente. Criança e adolescente, vamos lá. A menina com 12, 13, 14 anos sabe que se tiver relação vai engravidar. Sabe que tem um período X que ela tiver relação, ela vai engravidar. Sabe que se o namoradinho usar camisinha não vai engravidar. Sabe que se usar anticoncepcional, um comprimidinho por dia numa carteirinha, não vai engravidar. Ela nasceu sabendo? Não, ela tem que ter a informação. Como ela também tem que ter a informação que a fertilidade tem um período que é maior, que tem um declínio. Qual é a taxa? Qual é a chance de engravidar por mês com 30 anos? Qual é a chance de engravidar por mês com 35 anos? Qual é a chance de engravidar por mês com 40 anos? Qual é a chance de engravidar e abortar? E hoje a medicina consegue traçar parâmetros para isso. São informações que são importantes. Que estão aí. Se ela tiver uma infecção, o que pode comprometer a fertilidade? Se ela tiver uma infecção pélvica, pode comprometer. A endometriose. A endometriose, como é que é a endometriose? A endometriose, o tempo médio de diagnóstico da endometriose é entre 7 e 10 anos. Então, entre 7 e 10 anos, tem feito um esforço mundial para diminuir isso, né? Ficam sem saber que ali tem endometriose. Então, isso tudo, se é conscientizado... Então, assim, uma criança e adolescente... Esse artigo, ele fala o quê? Existe nas escolas aula de orientação sexual, enfim, existe educação sexual, desculpe. Educação sexual existe nas escolas. No 2º grau, no 1º grau. Sim, como é que o aparelho reprodutivo feminino... Sim. E tem que se encaixar aí também questões da fertilidade, né? Claro. O que um casal que quer fazer... O que tem que ficar atento? Eu quero engravidar. O que ele tem que ficar atento? O estilo de vida, o tempo, quando é que tem que procurar ajuda. Qual é o momento de procurar ajuda? Tem que saber, por exemplo, uma informação muito, muito consagrada. 80%, 90% dos casais engravidam quando a mulher tem, durante um ano, quando a mulher tem menos de 35 anos. 60%, 80% das que engravidam entre 3 e 6 meses tentando. Então, ultrapassou esse período. Então, assim, já começa... Tem que pensar... Então, são várias informações que estão aí. E elas precisam chegar nas pessoas. É difícil, eventualmente, para uma mulher plena, absoluta, ela se deparar com isso. E a gente observa, né? Tu mexe com
com questões e que, não, eu consigo tudo, porque eu trabalho, eu sou bonita, eu viajo, eu tenho dinheiro. Eu E vou aí tu diz, deixar. ó, fulaninha, talvez tu vai encontrar uma dificuldade. Então, então, Não, e daí eu te pergunto, tá? As mulheres hoje que estão nessa vida protelando a gravidez, elas têm a alternativa que de, alternativas que ela tem? Que eu imagino, tratamentos que tá? tem? Exato, porque existem alternativas. Eu sou muito leiga no assunto, como te disse, mas existe a alternativa de congelar óvulos para no futuro Perfeito? engravidar, Exato. né? Então, isso é uma coisa que é possível de fazer. E hoje a gente vê muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres entre 35 e 40 anos que não estão nem pensando em casar. Não querem ter um companheiro, querem primeiro se posicionar bem profissionalmente, querem independência, mas elas também querem ter filho em algum momento. Sim. E o que a gente vê, Mary, é mulheres que chegam para nós, indo muito claramente, conversando, vendo e tal, tu vê, bem aqui, se tu tivesse mudado o rumo em direção ou seja, quer casais que já estão constituídos há bastante tempo, quer algum evento que aconteceu na vida, assim, uma cirurgia, isso, aquilo, alguma coisa que aconteceu na vida, quer um exame X. Então, assim, ó, e às vezes isso está mudando agora, felizmente, mas nessa minha trajetória toda, eu via Tudo isso. muito ginecologista que não dominava essa questão e que orientava de uma maneira que deixava mais vulnerável a paciente, a mulher, a ter mais dificuldade lá no futuro. Então, E isso é uma coisa que eu fico pensando. hoje A já está mudando, as redes responsabilidade. sociais estão ajudando bastante, as coisas estão mudando, felizmente, mas como eu te falei, às vezes eu tendo uma paciente, eu digo, poxa vida, se naquele momento tivesse... E aí, pô, mas eu trabalho com reprodução assistida, eu estou falando coisas que evitam a reprodução assistida, na verdade, né? Na verdade, sempre vai ter, e cada vez mais, espaço para reprodução assistida. A gente faz 10% da demanda que tem de reprodução assistida. Sério? Aham. Então, tem 90% das mulheres, dos casais, que teriam indicação de fazer reprodução assistida, mas não têm acesso, não chegam. Até por Tá? uma questão financeira. 10% das mulheres em idade fértil vão encontrar dificuldade em engravidar. E a gente faz muito o número de ciclos por milhão de habitante, 10% do que é, por exemplo, a FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda que 1.800 ciclos, a gente faz 150 ciclos por milhão de habitantes. Então, assim, existe uma defasagem grande. Então, assim, não vai terminar os casos que vão chegar, mas a reprodução assistida é uma coisa que também é pouco falado, ela consegue ajudar mais as mulheres mais jovens e menos as mulheres com mais idade. É mais fácil. E Tá, e quando tem, e a gente está falando aí da mulher, né? Mas existem casais onde o homem sim, tem um é problema. outra informação, 30% é o homem isoladamente, que é o Pô, responsável. um índice Enorme esse altíssimo. número, é altíssimo esse número. 30% das causas de infertilidade é o homem exclusivo. 40% a mulher exclusiva. E tem como. E 30% o homem e a mulher. Então, assim, claro que esses números não são Sim, não, a gente absolutos, está né? falando. Mas, assim, para pode se ser ter porque- uma ideia de como as coisas são. E como tem que procurar ajuda, né? E como tem que procurar ajudar o homem, ele vai fértil? Não, o homem também diminui a fertilidade, mas diminui mais tardiamente, 40, 45 anos, num ritmo bem mais leve. E a medicina reprodutiva consegue ajudar mais o homem, porque basta um espermatozoide para pegar com uma microagulha e injetar no óvulo. E esse espermatozoide pode estar no ejaculado, pode estar no epidídimo, que é um conjunto junto do testículo ou no próprio testículo, enfim. Então, assim, são informações
que a população já deveria dominar um pouco mais. Eu te falei várias coisas um pouco mais, mas são coisas mais básicas. Isso tem que ser... Tem que ser disseminado. Tem que ser disseminado. Tem que ser discutido com abertura, porque eu vejo que depois é uma frustração muito grande para o casal. Então a gente vai ter tenta dificuldade. E não consegue. A gente vai ter dificuldade, tanto aqui, nós, como qualquer lugar do mundo, em ajudar quando a biologia ela é muito, muito, muito desfavorável. Né? A solução de medicina reprodutiva, doação de óvulos, espermatozoide, útero. Então, assim, o conceito de infertilidade, então, bem recentemente, assim, tipo, praticamente não existe infertilidade. Que infertilidade não conseguir engravidar, ou esterilidade não conseguir de uma maneira absoluta. Então, assim, sempre vai... E isso é uma outra coisa também que esse artigo coloca. A situação é diferente hoje. Então, tem uniões homoafetivas, tem isso produção é uma coisa que eu solo. cada vez mais se vê, cada vez né? mais. Casais do mesmo sexo que querem ter filho. Muito diversa. As situações hoje são muito, muito diversas. Então, assim, toda situação, ela é possível. Um homem com seus 60 anos resolve que não teve filho, que não foi casado e tal, hoje está numa situação assim, assado, tranquila, e, tanto né, na sua vida pessoal, financeira e tal. Quero ter um filho. Pode ter filho. O espermatozoide, como? Vamos lá. O espermatozoide dele com um óvulo doado. Forma um embrião, que é um futuro bebê, e é transferido para um útero de uma barriga solidária. Um útero de substituição. Então, assim, qualquer situação que tu me diga, Mary... Que é um casal, por exemplo, um casal de homens, quiserem ter um filho... Pode ter. Eles vão ter uma barriga solidária, onde eles vão poder ter um filho. Não, e hoje, assim, um casal de médicos, assim, situações, até 2 anos atrás, assim, não podia familiar doar gameta. Então a doação de gameta necessariamente era anônima. Gameta é óvulo e espermatozoide. Tá. A partir de uma reforma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, é possível parente até 4º grau doar. Então, por exemplo, 2 homens. Ok. Pode ser o óvulo da irmã com o espermatozoide do seu parceiro. Vai ter um embrião com a carga genética do óvulo da irmã do parceiro e vai transferir no útero. Pode ser da irmã, se não tem alguma outra mulher aqui. Então, assim, as possibilidades são múltiplas. E isso, por exemplo, vamos lá, criança e adolescente. Eventualmente já se descobre a sua orientação sexual, que ela é diversa, padrão. E aquela criança, aquele adolescente, se ele recebe essa informação já também na escola, de que tudo isso é possível. Não é tão sofrido, né? Sofrido. Então, assim, são informações que precisam chegar. Agora, tem uma carga de preconceito muito grande nisso também, né? Que também tem que ser vencida. De preconceito. Em relação a questão dos casais homoafetivos, dessa divulgação também chegar antes. Porque vejo Olha, Mary, pouco... a gente vê com crescendo muito, muito, muito rápido, assim, muito casal homoafetivo chega para se tratar. Que bom, né? E que bom, que maravilha, isso. Né? Então, assim, são pessoas que... E aí, de novo, eu vou buscar o tempo... A primeira resolução do Conselho Federal de Medicina de 92, ali dizia, as técnicas de reprodução assistida servem para pessoas que têm infertilidade. Quem não tinha infertilidade, em tese, não poderia usar das técnicas de reprodução assistida, quer seja uma inseminação ou uma fertilização in vitro. Produção independente. Em tese, não poderia, né? É uma resolução do Conselho Federal de Medicina que acaba tendo força de lei porque não existe uma lei específica da reprodução assistida. Mas a outra resolução do Conselho Federal de Medicina, eu não sei exatamente quando é que foi, não me lembro exatamente, mas foi nos anos 90, no final ou no começo dos anos 2000. Foi bastante tempo depois dessa. Por quê? As pessoas faziam, nesta época, já tratamentos
de produção independente. Casais homoafetivos já era uma coisa mais complicada, tinham que entrar, enfim. Mas, assim, e isto vem na frente e depois os órgãos, o Conselho de Medicina, até a Justiça vão modificando, né? Então, a outra resolução a seguir disse que serve para resolver problemas da pessoa querer engravidar. Ou seja, deixou bem amplo, assim, e muito melhor. Tudo melhor. Muito melhor, muito melhor. Muito mais Que tranquilo. bárbaro isso, Marcelo, que bárbaro. E essa questão do perfil de quem busca o paciente, então, são casais, normalmente? São casais com um diagnóstico de infertilidade, né? Qual é o diagnóstico de infertilidade? Casais que têm relações regulares sem nenhum método anticoncepcional depois de 1 ano, quando a mulher tem menos de 35 anos, depois de 6 meses, quando a mulher tem mais de 35 anos, e imediatamente depois dos 40 anos, tá? Então, esse é o... E existem casais com mulheres acima de 40 anos que procuram tratamento? Muito, Mary! É? Muito! Muito. E qual é a chance mais difícil? A chance tem que ver individualmente, mas ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Vai diminuindo bastante. E a medicina reprodutiva consegue ajudar menos. Mas temos óvulos doados, tem útero de substituição, tem sêmen doado. Então, assim, a gente sempre vai, vamos dizer assim, conseguir ajudar. Só que, como eu digo para o paciente, eu não estou falando com um útero, estou falando com uma pessoa. Então, o útero, o óvulo... Não é assim, evidentemente, né? Mas muitas vezes tu tem que começar... às vezes tu atende uma paciente com 44, 5, 6, 7 anos. Que a chance sim, é desprezível, 1%, uma coisa... E tu tens que passar para aquela paciente que a chance dela é praticamente nula, de ela conseguir engravidar. Então, tu tem que desconstruir algo que estava ali presente no imaginário, que a medicina reprodutiva também pode resolver tudo a qualquer tempo. Não é assim. E não é assim. Então, tem que ter muito cuidado, né? Muito carinho mesmo, né? Para passar as informações que podem ser duras, mas... E isso é uma coisa que a gente vê com alguma frequência também. Às vezes os casais vão e se deparam com um tipo de tratamento que tem que fazer, uma limitação importante e tal. Mas se a gente fala muito claramente, se a gente fala assim, de maneira muito segura, muito tranquila, eles saem aliviados, tipo, olha, era isso que eu precisava ouvir. Então, a gente vê bastante isso também, mesmo estou dizendo coisas um pouquinho mais duras, mas de uma maneira mais clara, mais embasada. A gente mostra, ó, tá vendo este gráfico, tá vendo isso. Pelo menos eles têm o diagnóstico daí, né? Então... O problema é o escuro. Daí, como é que funciona uma consulta, uma primeira consulta de um casal que procura um médico? E aí eu vou te falar de uma coisa que eu sou muito, muito feliz. Eu consigo fazer uma medicina que eu sempre quis fazer. Ai, que bom isso. Ou seja, uma primeira consulta, ela é demorada. Demora 1 hora. Mas, eventualmente. Tem que ser, né? Senta, olha, escuta, vê com calma, vê todos os exames, pergunta tudo muito, muito, muito detalhadamente. Examina. Então, assim, eu me sinto um privilegiado na medicina de conseguir fazer essa medicina que eu considero uma medicina de qualidade, que eu considero que na medicina hoje é uma coisa cada vez mais difícil tu conseguir fazer uma medicina que tu idealizou desde os primeiros dias da faculdade. Então, numa primeira consulta eu consigo, né? Isso eu consigo, é uma consulta privada, a medicina reprodutiva, ela é privada, né? Que eventualmente nem todas as pessoas têm acesso, mas isso também te proporciona
Dá toda a atenção, todo o tempo, né, para aquele casal, para aquela paciente. Então, a consulta, ela é demorada. Ela tem que ter muita atenção. Ela tem que ter muita empatia. Ela tem que ser muito sincera. Ela tem que passar confiança. Tem que passar segurança. Mary, tu tá com um casal na tua frente. Se ele elegeu consultar contigo, então ele está confiando em ti o quê? Um sonho de ter um filho. Exatamente. Então ele está confiando para mim um sonho de ter um filho. Ele está disposto a fazer um investimento que não é pouco. E tem o emocional, não Ele só o tá financeiro. disposto a ter, vamos dizer assim, os desafios emocionais. Está disposto a despender vários momentos da sua vida, da sua agenda, vários encontros, que os tratamentos eles são longos, muito. Então, isso vem para eu atender essa paciente, eu atender esse casal com esta responsabilidade. Então, eu tenho que dar o máximo de mim, o máximo que eu posso dar para aquele casal, para estar naquela jornada junto com eles. E eu não vou engravidar todo mundo. Ninguém no mundo vai engravidar, vai conseguir a gestação, né, de todos. Mas aquela jornada, ela tem que ser mais, assim... Ela tem que ser cuidadosa. Cuidadosa, carinhosa. Então, assim, a jornada, ela tem que ser, vamos dizer assim, o mais cuidadosa possível, né, a gente mais dedicada possível, né? Então, e aquelas... E é um equilíbrio difícil, né? Porque tu tem que juntar a ciência com esse acolhimento, né? Tem. Porque a ciência, às vezes, ela é dura. Mas a natureza é dura para os casais inférteis. Então, precisa ter esse outro lado. Mas a gente precisa, se a natureza é dura, se a ciência é dura, tu precisa dar aquela informação. Claro. De uma maneira digna, de uma maneira, enfim, carinhosa, mas aquela informação precisa, porque aquilo implica em tomada de decisão, em mudar de estratégia, em se deparar com... Porque não tem coisa também mais frustrante de a coisa indo, às vezes a gente também recebe pacientes que ficam 1, 2 anos, assim, uma caminhada meio errática, e as coisas não, sabe? E aqueles são 2, 3 anos preciosos, eventualmente, claro. em que a gente poderia, assim, olha, não está dando por aqui. E na reprodução, a gente tem que traçar meta, dar deadline, dar limites. Nós vamos considerar um casal, um bom prognóstico para engravidar naturalmente. Então, assim, ok, vamos chegar no diagnóstico. Avança, tá. Chegamos no diagnóstico. Então, sempre assim, do mais para o menos, né? Do menos para o mais, do menos desgastante para o mais desgastante, do menos custoso para o mais custoso, do menos complexo para o mais complexo, tá? Mas também ouvindo o casal, porque tem casais assim que dizem, olha, muito bacana, doutor, mas eu quero ir mais rápido para onde eu posso ter mais resultado. Tal. Sim, respeito. E a gente tem que modular em relação àquela demanda. Essa é a personalização também, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... cada casal... ele é diferente do outro, porque cada pessoa é diferente, porque cada 2 pessoas é diferente e tem as suas dinâmicas. A gente tem que levar em conta tudo que também... Isso precisa de tempo, né, Marcelo? Não adianta, não tem como fazer medicina reprodutiva com volume, consulta com giro. rápida. Não tem. Não Ou faz, ou enfim, o que é possível, circunstâncias, assim, claro, Sim. né? Mas assim, se considerar o ideal, tem que ser com o tempo, tem que ouvir, tem que... enfim, tem que dedicar, né, aquele caso. Às vezes chegam pacientes com uma pilha de exame. Às vezes não, quase todos os casos. Eu olho um por um, tal. Teve uma paciente que... E às vezes tu tem que estudar. Uma paciente tinha feito 8 transferências de embriões. Não tinha engravidado. Doutor, me ajuda. E tinha embrião congelado. E o caso foi bem conduzido, assim, tal. Aí, eu não sei o que fazer, eu não sei porque tu não engravidou, mas eu vou olhar
Vou estudar esse estudar cara. isso tudo. Então, eu fiz old school, assim, prontuário físico, fui escrever. Ficou uma página e meia, assim, só de... E aí, ó, opa, isso aqui e tal, tal. Bom, resumindo, aí fez tinha uma endometriose escondidinha ali. Vamos abordar aqui. Melhorou clinicamente, aí transferiu e engravidou. Já nasceu o bebê. Então, Bah, assim, deve ser uma realização quando nasce, né? mas assim, Coisa. te trouxe como exemplo porque é muito detalhe, é muita coisa. A gente tem que estar muito atento a qualquer detalhe. E aí, aquilo que tu colocaste, tem que... É tempo. Eu Ter tempo. vi e tal. É. Mas aí tu colocou uma outra coisa que minha profissão também é privilegiada. Eu lido com vida. E aí até um contraste na minha vida, né? Que na época eu era médico legista e na reprodução. Então, de manhã eu colocava um embrião, a vida ainda começando, e de tarde eu fazia uma necrópsia. É, né? Olha só, que loucura. Com os extremos da vida, assim, né? Então, a gente passou esse tempo, né? Mas agora lida com trazer vida para as pessoas. E deve ser maravilhoso isso. Precisamos também ter o preparo para aquele casal que não consegue engravidar, né? O médico precisa ter esse preparo. O médico precisa ter essa experiência. O médico precisa saber. O médico precisa sobreviver isso também, porque a gente se envolve com os pacientes, a gente fica chateado com os pacientes, a gente fica incomodado, a gente fica olhando o que eu poderia... A gente se frustra, né? Então, a gente precisa saber lidar com este lado da medicina reprodutiva. Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acham que vai dar tudo certo, né? E o médico tenta fazer de tudo, mas nem sempre é possível resolver isso em todas as especialidades. Exatamente. Mas, assim, a reprodução, ela é binária, né? Engravidou? Não engravidou. Diferente da oftalmologia, melhorou a visão. Diferente da oncologia, teve mais sobrevida. A gente não. Engravida ou não engravida, isso pode ser medido. Né? Então, essa minha área, ela é muito assim. Né? Então, como a gente resolve isso? Dizendo, olha, vamos lá, tu vai engravidar. Dizendo antes de começar o tratamento. Tem momentos em que tu fala em taxas, tu fala em chances, tu tira da estatística, individualiza aquele casal, né? E tu diz, olha, o tratamento que nós vamos começar, ele tem essa chance. Ok. É um trato que se faz, assim, ok? Faz a combinação. Em algum momento, de alguma maneira, a gente precisa dizer isso. Tem momento certo, tem jeito certo de dizer isso, mas precisa se dizer isso. Aí começa o tratamento. O discurso é outro. Aí é só otimismo. Nós estamos juntos nessa caminhada. Não tem porquê no meio do tratamento, olha, não. Não, daí vamos apostar. Vamos até o final. A gente é uma equipe. E se não tem o desfecho da gestação, a gente junta e vê o porquê que... Né? Mas, assim, tem que ser muito honesto. Muito honesto, muito claro que vão eventualmente encontrar limitação, né? Então, isso eu faço muita questão, Mas assim, de... Isso tudo, assim, sabe? Eu acho, assim, ó, incrível. Como a medicina pode ajudar esses casais. E agora me conta uma coisa, Marcelo. Fala, Mary. O Marcelo sem ser médico. O Marcelo sem ser médico. Bueno, eu sou casado com a Mônica, né? Citaste a Mônica. Uma grande amiga. Uma grande amiga tua, né? A doutora Mônica, que é anestesista. Doutora Mônica. É um longo casamento, temos 2 filhos, um com 17 e um com 20 anos, 2 meninos, o Gabriel e o Ricardo. E tem uma vida muito família, né? Gosto muito de família. Procuro almoçar em casa todo dia. Isso acho é importante, luxo, né?
A gente trabalho bastante, né? Mas aí eu chego em casa, estaciono o carro na garagem, aí eu olho mensagem, WhatsApp, respondo, tal. Quando eu entro em casa, eu tô zerado. E aí eu vou relaxar os filhos. E isso aí te abastece para outro dia. Isso é importante a é, gente saber parar, né? Então, assim, eu tento ali naquele momento me desligar. Eu me coloco muito disponível para as pacientes, então, eventualmente, tem aqui. Mas, Claro. assim, e é do jogo, e para mim não é difícil isso. Vou ser bem sincero, isso para mim, né, a gente lida e é um trato também feito comigo. Olha, esse é o trato. Né? Então, eu gostaria de ser tratado assim também, Mary. Que alguém fosse disponível e fosse... Mas eu procuro zerar coisas assim. As pacientes também são, na grande maioria, têm super bom senso e tal. Mas, às vezes, né? Então, na garagem é o meu momento que eu zero as contas ali. Aí eu entro em casa. Essa eu nunca tinha escutado falar, uma boa ideia. Aí entro em casa, aí vou ver, eu gosto de ver documentário, gosto de ler, gosto... enfim, de ver filme, né? Então, trabalho bastante, né? Então tem que dar uma relaxada. Tem que dar uma relaxada, E Marcelo, se tu tivesse que dar um conselho para um colega médico que está agora terminando a faculdade, começando uma residência ou até terminando uma residência, o que tu faria? O que tu diria para esse colega? Eu diria, investe na formação, né? Na formação, na área mais ampla da residência ou numa subespecialidade, investe forte assim numa formação, porque ele vai estar mais tranquilo, mais seguro, ele vai ter portas mais abertas em qualquer área que ele vá atuar, né? É formação, é conhecimento médico, né? É conhecimento, estudo, né? É isso, a medicina... ela, assim, de novo, para a minha área, né? Então, assim, como eu te falei, eu procuro estar disponível, eu procuro tratar as pacientes de uma maneira carinhosa, educada, tal. Mas eu procuro muito resultado. Muito. A medicina, ela tem que ter resultado. Se tem resultado com um acolhimento, um tratamento mais carinhoso, mais afetivo, mais perfeito, mas ela tem que ter resultado, muito resultado. Para buscar o resultado, é estudar. É estudo. É estudo é formação. Não tem nada que supere isso. E a gente vê... Às vezes tu vê coisas mágicas no Instagram, assim, né? De uma hora para outra, porque tu faz uma jogada de técnicas, não sei o quê, tu vira um super médico particular, larga o plantão, não sei o quê, não atenda convênio e vai atender não sei quantas consultas particulares por dia. Meu Deus do céu, eu fico olhando aquilo. Enfim, a medicina também ela está muito assim, muito contaminada por essas coisas. Mas eu sou old school, assim, formação e a minha trajetória é essa, né, Sempre Mary? foi, né? Sempre foi. Tu até relutou muito de entrar na questão do marketing digital. Relutei, porque eu já tanto uma caminhada, porque também, Mary, vou contar uma coisa aqui para ti. Tu sempre foi a minha referência no marketing. Pô, que legal, eu não sabia disso. Mas a nossa amizade, para quem não sabe, é uma grande amizade. Ela também, eu ficava um pouco temeroso de isso atrapalhar um pouquinho a nossa amizade. E eu relutei muito tempo até te procurar, até para eu ter uma postura que eu conseguisse preservar a nossa amizade, que para mim era a prioridade, e que a gente conseguisse avançar na área da assessoria, do marketing médico, que a gente precisa demais. Mas o marketing tem que ser ter a tua cara, né?
Claro. Esse é o teu jeito e Não, tal. se não for E tu autêntico, me eu não acredito. me ajudou demais, a gente teve uma caminhada, Agora tu enfim, tu me deslanchou, assessorou, a tá gente começou fazendo por carreira um solo. caminho, mudou um pouquinho de caminho e tal, enfim, sou muito grato a ti, Mary, Obrigada, essa querido. ajuda profissional que tu me desse, que é fundamental, que eu recomendo para todos os médicos. Ó, Tenham um gente, bom agora tu ganhou minha Instagram, propaganda. tenham um bom Instagram. Os pacientes olham no Instagram, os pacientes comentam, doutor, eu vi isso, vi aquilo, aquela, pá, pá. Mas Como tem é que que ter que chegou? estratégia, É né? assim, não adianta, assim, É. ó, precisa hoje em dia. Tu vai procurar um serviço, procurar um profissional, seja de qualquer área. Só na No internet que tu Instagram, procura. tá na internet, olha lá, é assim a vida. Então, as pessoas precisam se posicionar dessa maneira. E não tem muito mistério, é mostrar quem tu é. É só não Ponto. querer virar um personagem. Eu sempre digo, não inventa de ser o que É, tu não é, ou fazer coisa que não é o teu é, jeito, porque daí fica tudo bem, né? é. Mas, Marcelo, nosso tempo está terminando. E eu quero te agradecer muito por esse papo, tá? Porque tem uma boa parte daí que a gente nunca tinha conversado. Porque a gente gosta mesmo é se encontrar para fazer festa, para fazer churrasco, com a Mônica, com o Cláudio, né? A gente é muito família, a gente há O anos se Jairo, a turma acompanha. do Jairo. O Jairo, né? Todos os nossos amigos, o Léo. É, E é uma amizade de muitos anos. Mas a gente nunca tinha parado para conversar sobre isso, aham. né? E quando eu pensei em chamar alguém que falasse sobre reprodução, eu disse, pô, vou chamar o Marcelo, né? Então eu quero te agradecer o teu tempo de estar aqui, de compartilhar esse conteúdo com a gente, de dar esses conselhos para os casais, para as mulheres que estão querendo engravidar. Atenção, busquem informação. Isso não é brincadeira. Eu tenho uma amiga que passou por toda essa trajetória. Graças a Deus, agora ela está com o nenê de 4 meses. Mas não foi fácil, porque ela já tinha passado um pouco desse período. Então, esse é um conselho assim, que eu dou para todas as mulheres que querem. E estamos terminando mais um episódio. Quero convidar vocês para continuar nos seguindo, curtir o canal, fazer os comentários e até a próxima.